Hoje vamos falar sobre algo que está muito associado com a saúde mental, que é a qualidade do sono. Então, quais são os efeitos do sono interrompido? Por que o sono interrompido chega a ser mais perigoso do que dormir pouco? Então, um dos efeitos do sono interrompido é um estado de humor depressivo. O fato de despertarmos várias vezes durante a noite pode ter um sério impacto sobre a saúde física e psicológica. E vamos analisar os detalhes. Os efeitos do sono interrompido podem ser mais nocivos do que dormir pouco. Para ter uma ideia, vamos nos lembrar das noites em que, pelas razões que forem, foi impossível manter um sono contínuo e sem nenhum despertar. No dia seguinte, não só nos percebemos mais esgotados, mas o mau humor, a apatia e a falta de motivação são uma constante. Os transtornos do sono são muito comuns e são muito sérios também. Os despertares noturnos são como fraturas no tecido dos sonhos e do ciclo normal do sono. Essas fases do sono seguem pautas e termos específicos. E quebrá-las afeta por completo o equilíbrio do cérebro e também outros processos do nosso metabolismo. Então, dormir bem é sinônimo de viver bem. É essencial dar atenção a esse nosso sono noturno, buscar as ferramentas que estiverem ao nosso alcance para facilitar esse descanso, essa necessidade do nosso organismo, que influencia a saúde física e também o nosso bem-estar psicológico. Os efeitos do sono interrompido são muitos, mas no geral, isso é algo que os casais que acabaram de ter filhos sabem melhor do que os outros. Da mesma forma que as pessoas que trabalham em turnos. Dessa maneira, na hora de falar de qualidade do descanso noturno, tem que levar em consideração a quantidade de horas que nós dormimos e também a continuidade do sono. Ou seja, para que ele não fique sendo interrompido. Então, despertar frequentemente é uma forma de insônia. É um transtorno do sono. Então, se alguém se deitar às 23 horas, por exemplo, dormir imediatamente, mas ao longo das 8 horas ficar acordar 20 vezes, esse descanso não será saudável e não vai ser reparador. E essa é uma realidade que muita gente sofre. As consequências: menos ondas lentas no cérebro, mais desânimo e risco de depressão. Bastaria sofrer com sono interrompido durante 3 dias seguidos para começar a sentir uma redução do otimismo do nosso bom humor. Isso é o que nos revela um estudo na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em que o professor de psiquiatria e diretor da pesquisa, chamado Patrick Finnan, ele explica o seguinte: a interrupção do sono é mais prejudicial para o nosso humor do que a falta dele. Olha que interessante. Interromper prejudica mais do que a falta do sono. Quando o sono é interrompido durante a noite, as etapas se alteram. Esse fenômeno impossibilita a capacidade de avançar no sono não REM. Sono REM é aquele sono reparador. Então esse fenômeno impossibilita a capacidade de avançar do sono não REM até a quinta etapa essencial para o corpo e para o cérebro, que é a fase REM. Essas alterações diminuem o número de ondas lentas que ocorrem no cérebro. A redução dessas ondas está relacionada a maior risco de sofrer transtornos como a depressão.
Dormir em intervalos durante a noite estressa o nosso cérebro. O impede de realizar as tarefas que executa em cada fase do sono. E tudo isso impacta significativamente o nosso humor. Outra consequência são as falhas na memória e problemas cognitivos a longo prazo. Os efeitos do sono interrompido podem ser perigosos, sobretudo se este problema se estender no tempo. Estudos como o realizado no Departamento de Sono e Cognição do Instituto de Neurociências da Holanda revelaram, por exemplo, que uma das consequências mais comuns são as falhas da memória. A estrutura do sono e seus ciclos são essenciais para a correta consolidação de cada aprendizado, de cada coisa vista, sentida e experimentada. Através das ondas lentas e depois da fase REM, vamos integrando todos esses fatos da memória declarativa, que é a memória a longo prazo, e consolidando-os corretamente. Outro dos efeitos do sono interrompido são os problemas de concentração e a dificuldade na hora de tomar decisões. Esse descanso noturno de baixa qualidade diminui a velocidade das nossas reações e a nossa capacidade de responder diante dos problemas da vida. Além disso, há outro fato importante. Caso alguém sofra com esse problema durante vários anos, há um maior risco de acabar apresentando déficits cognitivos. E quase sem nos darmos conta, vamos ficar com o cérebro mais frágil, com menos conexões neuronais, e maior risco de sofrer transtornos degenerativos como Alzheimer. Outro efeito do sono interrompido são as enxaquecas. Os transtornos do sono mantidos durante semanas ou meses podem causar cefaleias. Isso é algo que todos nós já experimentamos em alguma ocasião, que é aquele cansaço matinal após uma noite mal dormida e que pouco a pouco vai se tornando em enxaquecas. Sabemos que quando o cérebro não alcança a fase REM, um dos seus efeitos mais comuns é o surgimento dessas condições que são muito incômodas. Um estudo realizado no Departamento de Neurologia da Universidade da Califórnia vinculou o problema do sono interrompido ao surgimento das enxaquecas. E a causa seria uma mutação genética. E agora, como nós podemos tratar esses despertares noturnos? As interrupções do sono costumam ter algum gatilho por trás que devemos conhecer. Então é importante ir ao médico, se você notar que seu descanso não é reparador, que acorda mais cansado do que quando foi dormir, que está sentindo dor de cabeça, falha na memória, etc. Sabe-se que a síndrome das pernas inquietas e a apneia do sono estão vinculados a esses despertares noturnos. Outro fator associado a essa realidade é o estresse. Portanto, antes de recorrer a medicamentos para dormir, vamos entender qual é a causa do problema e abordar os seus gatilhos. Em alguns casos, cuidar dos hábitos de vida e reduzir o uso da tecnologia 2 horas antes de deitar ajuda a pegar no sono com mais calma, para que pouco a pouco possamos dormir de maneira mais ininterrupta. É importante também organizar o ambiente para favorecer o sono. Então existem mudanças que você pode fazer no seu quarto para melhorar a qualidade do sono. Então vamos falar agora sobre algumas ideias dessa organização. Veja, a psicologia da cor, ela explica como a estética pode influenciar a nossa psique e o nosso descanso.
A decoração pode nos ajudar a adotar estratégias para intercalar entre a claridade e a escuridão e ajustá-las às nossas estratégias. Deixar a imaginação e a criatividade fluírem nesses casos também pode ajudar a resolver os problemas do sono. Nesse sentido, o quarto ideal para dormir pode ser beneficiado tomando como base a combinação criação e ambiente. No Brasil, 36% das pessoas sofrem de transtornos de sono, sendo a insônia o mais comum. Nesses casos, é recomendável adotar estratégias para o relaxamento e a indução do sono. O sono é influenciado por uma série de fatores psicológicos e de comportamento, mas também pode ser influenciado pelo ambiente. Por isso vamos falar sobre como o ambiente influencia as células encarregadas de induzir o sono. E também vamos aqui oferecer orientações a respeito das mudanças que podem ser feitas em seu quarto para favorecer o seu descanso. Vamos falar das propriedades do quarto ideal. Entre os transtornos do sono mais comuns, encontra-se a insônia, ou o atraso do ciclo sono e vigília. Em ambos os casos, ocorre uma mudança na homeostase do corpo que dificulta o descanso. Entre as principais causas encontra-se o estresse, os maus hábitos e a exposição às telas antes de dormir. A cor, luminosidade, temperatura, espaço, organização são variáveis sobre as quais podemos agir para dormirmos melhor. Sem dúvida, as cores têm uma influência no nosso cérebro emocional. A psicóloga Eva Heller, em sua obra Psicologia da Cor, detalha as cores que contribuem com uma maior harmonia e, portanto, um maior benefício para o sono. Entre elas encontram-se as cores puras, como o branco, que proporcionam luminosidade e, ao mesmo tempo, geram um ambiente neutro e purificador. Também existem as cores que nos lembram da natureza, que é o caso do verde, marrom, azul, lavanda, cinza. Cores ótimas para combinar com uma cor neutra, como o branco, e criar um ambiente agradável. A luz, que é captada, pelas nossas células dos olhos, responsáveis por comunicar ao cérebro que o novo ciclo se iniciou e que definitivamente ele deve se manter acordado e ativo. E por essa razão é necessário limitar a exposição às cores vivas antes de dormir. A luz azul intensa estimula os fotorreceptores, incidindo de forma negativa na liberação de melatonina, o hormônio encarregado de induzir o sono. Do lado oposto, a luz de cor âmbar e tênue pode ser de grande ajuda. A temperatura agradável para relaxar também, a temperatura adequada em um quarto, para dormir, precisa ser inferior ao nosso calor corporal, nunca superior. Sabe-se que durante a noite a temperatura corporal costuma cair em 1 grau. E por isso recomenda-se que a temperatura do quarto seja a temperatura ambiente. Normalmente essa temperatura também cai no decorrer da noite. A recomendação é de aproximadamente 20 graus. Em resumo, colocar as seguintes recomendações em prática. Cores inspiradas na natureza e na luminosidade. Luz quente, evite luzes com tons azuis intensos, opte pela luz natural. Tenha cortinas opacas para evitar que a iluminação de fora entre pela janela. Diminua a iluminação do seu celular. Evite ar-condicionado forte durante o verão. Evite edredons grossos no inverno e aquecimentos intensos demais. Cuidado com a desorganização do quarto, porque isso tende a chamar nossa atenção, nos desconcentrar e não relaxar. E, se possível, também coloca um tapa-olho nos olhos, para que nenhum tipo de luz e nenhuma imagem no quarto possa distrair você ou chamar sua atenção para o despertar.